Bem, meus irmãos, estamos aqui reunidos nesse momento para iniciarmos o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Nós tivemos aí no livro de estudo do Paulo Estevam o meu queridíssimo amigo José Jorge. Foi bom ver o companheiro aí, fazia muito tempo que eu não via. Eu não sei se ele vai participar do nosso Livro dos Espíritos, mas foi bom vê-lo de volta aí conosco. E hoje temos aí a nossa amiga Denise. Beijão no coração, estou morta de saudades de você, do meu amigo Fernando, tá? Bom ver vocês aí conosco. Podem chegar à vontade, vocês conhecem a casa. Então, muito bom tê-los aqui. Bem, meus amigos, nós vamos dar início ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Nós já estudamos toda a introdução, estudamos os prolegômenos. Semana passada, começamos a estudar a questão número 1, e nós vimos como a questão número 1 é uma questão que rendeu muita coisa, né? Mas ainda temos mais um pouquinho para falar sobre a questão número 1. Então, uma coisa só para a gente relembrar é como a pergunta foi feita: que é Deus? Sem artigo definido, porque o artigo, ele define, ele, podemos dizer assim, reduz o sentido do substantivo. E Deus é indefinível. Deus não pode ser definido por nós. Outra coisa que nós vimos também foi a questão do pronome. Foi usado o pronome que é Deus, e não quem, porque quem personaliza. E ao personalizar, se colocássemos a expressão quem é Deus, nós estaríamos agindo como os hebreus lá do passado, como nós estamos estudando sexta-feira, fazendo um resumo da história do povo hebreu, né? Começamos lá com Adão, estamos agora nas 10 pragas do Egito, então estamos para fazer um resumo de toda a história do povo hebreu, para que futuramente a gente venha estudar as parábolas e ter uma facilidade de compreender, conhecendo a história desse povo. E nós vimos no estudo da história do povo hebreu, quando estudamos as pragas do Egito, só faltam 2, a 9ª e a 10ª agora, nós percebemos que o Deus hebraico, né, aqueles espíritos que se apresentavam para Moisés, que na realidade não eram Deus, não era Deus, eram espíritos que o Senhor enviava, Yahvé e outros, que tinham outros nomes, né? Eles não eram Deus, mas como tinham grandes capacidades de promover fenômenos, os homens daquela época os consideravam deuses. Mas a gente percebe que eles não eram deuses porque muitas vezes eles se materializavam para Josué, para Moisés, para Isaac, para Jacó, e falavam com esses profetas. Alguém consegue imaginar Deus se materializando? Claro que não. Então, a prova de que não era Deus, e sim um espírito, que era aquele espírito responsável por aquele povo. Então, como aqueles espíritos se materializavam para os profetas e conversavam com eles e tratavam das questões pessoais desses profetas, né? O que tinha que comer, como tinha que vestir, com quem tinha que casar, mandavam construir templos para eles, fazer holocaustos para eles. Esses homens daquela época passaram a dar a Deus um caráter antropomórfico. Por isso, eles vão falar de Deus muitas vezes com essas características humanas. Quando, os espíritos utilizassem, né, ou se Kardec, ao escrever a primeira pergunta, redigir a primeira pergunta, falasse quem é Deus,
ele estaria dando a Deus esse caráter antropomórfico que o Deus hebraico tinha. Porque o pronome quem, personaliza. E quando os espíritos, Kardec, intuído pelos espíritos, faz a pergunta usando o pronome que, ele tira essa personalidade, essa característica humana. Então, nós falamos sobre isso, né? Sobre Deus. Por exemplo, como nós vimos aqui, nós somos espíritos inteligentes. E a palavra inteligente acompanhando um substantivo, ela vira um adjetivo. Então, nós temos a qualidade substantiva de Deus. Deus é a inteligência. E nós somos os seres inteligentes da criação. Então, a inteligência em nós está de forma como um adjetivo. Então, nós vamos continuar ainda falando um pouco mais dessa questão número 1, que eu vou ler novamente aqui. Capítulo 1 de Deus. Deus e o infinito. Primeira pergunta, que é Deus? Tirando a personalização. Tá? Tirando a personalização. Deus é a inteligência suprema. Falamos sobre isso. Quando ele diz suprema, significa que existem outras inteligências abaixo. Porque ele não diz a inteligência única, ele diz a inteligência suprema. Está no ápice. Indicando que tem outras inteligências abaixo. Causa primeira de todas as coisas. Então, vamos dar uma continuidade aqui ao estudo dessas questões. Quando ele diz aqui, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Que é Deus. Existe uma área da filosofia chamada teodiceia, tá? A teodiceia, ela vai estudar a existência e os atributos de Deus. É uma área da filosofia. E atributos dessa inteligência suprema, tá? Eu vou abrir aqui o ecrã para facilitar para todos nós. Demora um pouquinho, mas ele já vai. Deixa eu empurrar aqui um pouquinho para cima para não atrapalhar a leitura de vocês. Capítulo 1, Deus e o infinito, né? É o que nós vamos estudar hoje. Então, vamos lá. Continuação da questão número 1 que nós estamos estudando. Inteligência suprema, sabedoria perfeita, bondade absoluta e a justiça infinitamente perfeita, não é punitiva. Porque aquele Deus hebraico, que era antropomórfico, ele tinha uma justiça muito punitiva. Tanto que tinha os apedrejamentos, que se estenderam até a época de Jesus, lembra da mulher adúltera? Então, esse Deus daquela época, esse Deus hebraico, ele era punitivo, ele castigava. A sua justiça se fazia através da violência. E como nós estudamos semana passada, Jesus, quando começa o seu trabalho evangélico, ele mantém a base antropomórfica. Ele não elimina essa base inicialmente, respeita a cultura daquele povo. Mas ele começa a mudar os conceitos. Ele não apresenta o Deus punitivo, o Deus cruel. Ele apresenta Abá. Ele fala de Deus como papai, diferente de pai. Né? Nós até falamos sobre isso. Quando alguém diz assim, o pai está chegando, as crianças ficam tudo pro ai, meu Deus do céu, o pai, vamos ficar quietinho, senão o pai vai castigar. Mas quando Jesus fala Abá, ele fala, Abá significa papai. Então é de uma forma carinhosa, amorosa, justa. Então ele mantém a base antropomórfica, mas ele, respeitando a cultura daqueles homens daquela época,
Mas ele começa a mudar o conceito. Deus é papai, é Abá. Deus é a causa primeira, a causa das coisas. O incriado não teve origem, começo, é eterno. Nós não somos eternos. Nós tivemos um começo, mas nós não teremos fim até onde vai o nosso conhecimento, não é? Até onde vai o nosso conhecimento, até a revelação que foi feita para Kardec, nós não teremos um fim. Então, o espírito é imortal. Da eternidade de Deus, tiramos a nossa imortalidade. Olha só que coisa interessante. Deus é eterno, é o incriado. Não teve começo e não terá fim. E é dessa eternidade de Deus que virá a nossa imortalidade, porque nós tivemos um começo. Mas, como Deus, até então, pela revelação dos espíritos superiores para o nosso grau evolutivo, nós não teremos fim. Então, tiramos dessa eternidade divina a nossa imortalidade. Agora, fica um pouco assim, às vezes, difícil para nós entendermos, no nosso grau evolutivo, que Deus existia antes do princípio. Não é porque a pessoa diz assim, mas se é princípio, como é que Deus existia antes do princípio? Isso para mostrar como é essa questão misteriosa para o homem sobre a existência divina. Olha o que está no livro A Gênesis, que é o primeiro livro do Pentateuco, escrito por Moisés, no capítulo 1 e versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, se no princípio Deus criou o céu e a terra, é porque Deus existia antes do princípio. Então, esse conceito de princípio para nós é complicado, é estranho, é difícil de nós aprendermos, porque na Gênesis diz, Deus existia antes do princípio. Então, ele é eterno realmente, porque foi ele, né? Ele cria antes do princípio. Ele existia antes do princípio. E na questão 80 de O Livro dos Espíritos, isso está ratificado da seguinte maneira. Kardec pergunta aos espíritos, a criação dos espíritos é permanente? Ou só se deu na origem dos tempos? É permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Então, o ato de criar é eterno, a criação é eterna, embora a criatura não o seja, pois ela é imortal. E lá na questão 78, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte, os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? E eles dizem, se não tivesse tido princípio, seriam iguais a Deus, quando ao invés são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Por isso que no Gênesis está dizendo, Deus, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra, né? Está lá no Gênesis, que nós não podemos nunca deixar de analisar essa primeira pergunta, para que a gente possa falar, ó, no princípio Deus criou o céu e a terra. Então, ele mostrando que ele existia antes desse princípio. E aí ele diz aqui, quanto, porém, no Livro dos Espíritos, questão 71, ao modo por que nos criou e em que momento fez, nada sabemos. Se existe algum tipo de mistério divino, que as religiões tradicionais falam muito sobre isso, esse é o deles. Podes dizer até que não tivemos princípio. Se quiseres com isso significar
que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Então, como Deus criou ininterruptamente, a gente pode até dizer também que não tivemos princípio. Uma forma de falar, porque nós sabemos que tivemos. Mas quando foi esse princípio? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum sabe. Aí que está o grande mistério. Então, a gente percebe que a criação se confunde com a eternidade. Porque se Deus é eterno e ele já existia antes do princípio, e se ele sempre criou, essa criação ela vai se confundir com a eternidade. Então, até parece, né, como ele diz aqui na questão 78, ele diz, podes dizer que não tivemos princípio. Se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Porque essa criação, ela se confunde com a eternidade divina. Porque Deus está sempre criando. Então, se ele é eterno, essa criação também é eterna. O ato de criar é eterno. Então, como saber quando nós fomos criados? Nunca saberemos. É um mistério, até para os grandes espíritos, porque há mistérios divinos que só o Senhor tem e guarda para si, e nenhum outro espírito poderá saber desses seus mistérios. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos dar uma lidinha agora na questão número 2 e na questão número 3. Vamos avançar para a questão número 2 e a questão número 3. Na questão número 2 diz assim, que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim? É o eterno, nós já sabemos. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Então, Kardec pergunta, se deve entender por infinito? E eles respondem, o que não tem começo nem fim. Logicamente, o eterno. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. E a questão número 3. Poderia dizer que Deus é o infinito? E eles respondem, definição incompleta. Vamos ver por quê. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Então, aí tem uma notinha de Kardec que diz assim, Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo, que é a qualidade de uma coisa, pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por outra, que não está mais do que a primeira. Então, vamos entender esse texto, que inicialmente parece assim um pouco complicado. Vamos lá. Opa, eu voltei. Vamos lá. Quando alguém diz Deus é o infinito, e os espíritos dizem assim, definição incompleta, é porque essa pessoa está pegando a qualidade, isto é, o atributo, e colocando como se fosse a própria coisa. Então ele disse, Deus é o infinito. Ele definiu. Na realidade, infinito é uma qualidade, é um atributo. E ele está colocando esse atributo como se fosse essa própria coisa. Deus é infinito. Infinito é uma abstração. Nós não conseguimos definir o que é infinito. Mas Deus é infinito em suas perfeições. Nós não podemos dizer Deus é infinito. Isso está na notinha de Kardec. Eu não posso dizer, alguém não pode, uma pessoa chega para mim, Deus é infinito, se eu disser sim, eu estou errado. Essa minha afirmativa
não é verdadeira, porque Deus não é infinito. Ele é infinito em suas perfeições. Ele tem atributos de infinitude, mas ele é Deus no final. Ele é Deus. Por isso, os espíritos disseram: definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Eles dizem: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Infinito é qualidade, atributo e não a essência. Então, infinito é qualidade. E o Senhor é infinito em suas perfeições. Continuando aqui. A Teodiceia, como eu falei antes, é a parte da filosofia que pretende demonstrar racionalmente a existência e os atributos de Deus. Para isso, usa apenas a razão humana, sem utilizar nenhum registro sagrado. Prevê que existe um Deus que nos dá livre-arbítrio, ou seja, opção de escolha. As escolhas, porém, não sendo feitas com responsabilidade, conduzem o homem ao mal, natural ou mal moral. Mas ainda voltando a essa questão número 3 do Livro dos Espíritos, nós temos que prestar atenção aqui nessa notinha de Kardec. Lá no meio da segunda frase ele diz: dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa, tá, que é Deus, que não está conhecida, porque ninguém conhece Deus, por uma outra, que é o infinito, que não está conhecido também, porque nós não sabemos que é infinito, mais do que a primeira. Então eu substituo dizer que Deus é infinito, eu estou dando a Deus uma definição, dizendo que ele é um dos seus atributos, que eu não sei do que se trata. Então eu não posso dizer jamais que Deus é infinito, porque ele é infinito em suas perfeições. Infinitude, isso é atributo do Senhor. Se eu digo que ele é infinito, eu estou pegando o atributo e substituindo por Deus. Nesse momento eu estou tendo um Deus antropomórfico. Deus, é indefinível, mas das atribuições dele eu posso falar. Mas definir Deus, jamais. Por isso eles dizem: definição incompleta, pobreza da linguagem. Nós não temos condições de dizer que é Deus. Por isso eles dizem: é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, e para por aí. Então, eu não posso mais, como fez Kardec, dizer que Deus é o infinito, porque ele não é. Ele não é. Ele é infinito em suas perfeições. Bom, isso é uma coisa que nós temos que compreender. Agora vamos dar uma lidinha na questão número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Foi esse slide que está aí. A Teodiceia é a parte da filosofia que vai demonstrar racionalmente a existência e os atributos de Deus. Então, dos atributos de Deus eu posso falar. Para isso, usa apenas a razão humana. Para eu definir os atributos do Senhor, eu tenho que usar a minha razão. E não preciso utilizar nenhum registro sagrado. Prevê que existe um Deus que nos dá livre-arbítrio, ou seja, opção de escolha. As escolhas, porém, não sendo feitas com responsabilidade, conduzem o homem ao mal natural ou mal moral. E olha a resposta dos espíritos, quando se pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E eles respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências. O que é axioma?
são máximas filosóficas que dispensam comprovação, pois elas já são provadas pela própria natureza. Então, tem coisas que nós não precisamos de comprovação, porque elas já são provadas pela própria natureza. É o tipo da coisa que não dá para discutir. E eles continuam: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que tudo efeito tem uma causa. Essa causa é uma prova metafísica. O que é uma prova metafísica? É uma prova além da física. E avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Vamos destrinchar essa questão número 4. Provas metafísicas. As provas metafísicas se apoiam na experiência objetiva e por meio da razão, tá? Essas são as provas metafísicas. Se apoiam na experiência objetiva e por meio da razão. Se o universo, o mundo, é um efeito, é porque existe uma causa. Causa primária, causa primeira. Isso é uma prova metafísica. Eu não preciso ficar buscando, eu quero uma comprovação disso. Basta a experiência objetiva e usar da razão. Se Deus é a causa causal, a causa primeira, tudo que é criado por ele é um efeito. Então, isso é uma prova metafísica. Afirmam muitos que a causa do universo é um Big Bang. Mas qual então a causa do Big Bang? O que fez o Big Bang acontecer? Isso é uma prova metafísica. A própria existência de um efeito pressupõe a existência da causa. Então, prova metafísica. Você não precisa ficar queimando, arrancando os cabelos. São coisas que se respondem. Como ele diz aqui, o axioma, máximas que dispensam comprovação, já estão provadas pela natureza. Rose, Pode falar, querido. a gente conheceu aí através dos filmes aquele físico, astrofísico, que foi tendo uma doença progressiva e tudo, e ele tá lá da Universidade de Oxford, e ele com todo o seu conhecimento, com toda a sua profundidade, com toda essa forma profunda de enxergar, de conhecer o universo, ele dizia que Deus não existia. Então, ele, com todo o conhecimento dele, ele negava a existência de Deus. Então, a gente fica sem entender, né? Como é que ele, com tanto conhecimento, com uma profundidade de conhecer todos os fenômenos astrofísicos e tal, e ele negava a Deus. Então, a gente vê, as provas metafísicas são essas que não precisam de comprovação. Elas não precisam de comprovação. Elas se apoiam nessa experiência objetiva e por meio da nossa razão. Mas antes dele desencarnar, ele dizia que tinha alguma coisa que não conseguia trazer para o campo da materialidade. Exatamente. E aí ele poderia... Essa coisa inexplicada e não dito, ele poderia, então, ceder, que seria algo chamado Deus. Exatamente. Então, é isso. Isso é Stephen Hawking, né? Se tudo é um efeito, e alguns dizem até, é efeito do Big Bang, né? Dizem aí alguns, que o universo é efeito de um Big Bang. Aí você pergunta, e como é que o Big Bang surgiu? Então ele é um efeito também.
Então, Rose, eu penso o seguinte: é tão difícil nós até conceituarmos Deus, quanto mais definir. Porque se Deus está fora do tempo e nós pensamos dentro de um tempo, fica muito subjetivo a gente tentar definir Deus. Porque exatamente. nós não estamos falando da mesma coisa. Uma coisa é atemporal. E a nossa mente, querendo ou não, está inserida em um tempo. Por isso que a nossa constatação é por meio da razão. Não tem como buscar provas. A própria prova é o que nós estamos percebendo. A prova é raciocinar. A própria existência de um efeito pressupõe a existência da causa. Então, prosseguindo aqui. Aqui eu trouxe isso, porque eu vou citar Newton, então eu trouxe isso aqui só para a gente ter um conhecimentozinho a mais, porque mais tarde eu vou falar sobre ele. Isaac Newton, físico inglês do século XVII, formulou 3 leis. A primeira lei, ele dizia que todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Seria o princípio da inércia. Segundo a lei de Newton, a mudança de movimento é proporcional à força motor imprimida e é produzida na direção da linha reta, na qual aquela força é imprimida. Princípio fundamental da dinâmica. E terceira lei, a toda ação é sempre oposta uma reação igual, ou as ações mútuas de 2 corpos, um sobre o outro, são iguais e dirigidas a partes opostas. Princípio da ação e reação. Então, eu trouxe isso para a gente conhecer um pouquinho Newton, quem estiver interessado em pesquisar um pouco mais, um físico inglês que vai falar alguma coisa sobre esse mecanicismo, sobre essas questões das provas metafísicas, tá? Foi por isso que eu trouxe. Então, provas metafísicas. No universo tem uma ordem natural, que Isaac Newton, esse físico inglês, chamava de mecanicismo natural, o mecanicismo universal. Então, nós sabemos que no universo há um mecanicismo natural, há um mecanicismo universal, como constatou Isaac Newton, né? O movimento dos astros em suas órbitas são movimentos constantes e sem nenhum desalinho. Pensando no nosso sistema solar, com 8 planetas, e um que perdeu a característica de planeta, que foi Plutão, todos eles estão girando ali. Tem épocas do ano que um se aproxima mais do outro, né? Depois se afasta, tudo no movimento constante, perfeito, um mecanicismo universal, sem nenhum desalinho. Ninguém sai da sua órbita, nenhum planeta sai rodando pelo espaço solto. A minha órbita arrebentou e eu fui embora. Não existe isso. Como diz Isaac Newton, o movimento ordenado é inteligente. Mas mesmo esse movimento ordenado inteligente, ele é um efeito. Ora, se esse movimento todo, mecânico do universo, nós também podemos chamar de natural, ele é um efeito, essa causa só pode ser inteligente. E foi isso que Kardec constata quando ele é convidado pelos amigos a assistir o movimento das mesas girantes, lembra? Ele vai lá e ele vê, né, naquela reunião, pessoas que ele até conhecia, pessoas que não tinham um conhecimento científico, filosófico muito elevado, respondendo perguntas altamente complexas. E muitas vezes a pergunta era feita em francês e se pedia que a mesa, entre aspas, respondesse em alemão. E a mesa respondia, entre aspas, em alemão, através da tipologia, ou da psicografia, ou da psicofonia. E ele começa a perceber
que havia algo de especial ali. Mas o que ele analisa primeiro? O efeito. O efeito. Que são as respostas. O efeito. E ele pensa, por trás desse efeito tem alguma coisa maior. Porque o efeito é grandioso. Então, se o efeito é grandioso, as respostas que vinham, respostas filosóficas, científicas, religiosas, todos os assuntos, se o efeito é grandioso, a causa também tem que ser grandiosa. Então, é uma prova metafísica. Concluindo, tudo é efeito de uma causa inteligente. Tudo no universo, e o próprio universo, é efeito de uma causa inteligente. Não necessita de comprovação. São as provas metafísicas e já são provadas pela natureza. Então, tem pessoas que dizem, prova para mim que Deus existe. É o que os espíritos dizem aqui, na notinha de Kardec, ou melhor, Kardec escreve. Para crer-se em Deus, basta se lançar olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Porque o universo é o efeito. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa. E avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, nós colocamos aqui, né, essa frase. Ausência de evidência não significa evidência da ausência. A ausência de prova concreta que eu posso tocar, ver, manipular, como Tomé precisou, da existência de Deus, não significa falta de evidência da existência dele. Deu para entender? A ausência de evidência, essa evidência física que eu preciso sentir em minhas mãos, não significa que ele não existe. Então, as provas metafísicas, elas são provadas pela própria natureza. E não se precisa buscar uma prova palpável que eu pego para mostrar. Olha aqui, você está vendo? Deus existe. Pensar metafisicamente é pensar sem arbitrariedade nem dogmatismo. Dos mais básicos problemas da existência é pensar com a razão. Isso é pensar metafisicamente. É pensar sem arbitrariedade nem dogmatismo. Nos mais básicos problemas da existência. Porque para alguns, nós não teremos a resposta à prova que muita gente diz. Prova aí que Deus existe. Me mostra aqui agora. Para muitas das coisas da nossa existência, nós não teremos essa prova física palpável. Porque para provar que aquilo existe, é preciso pensar metafisicamente. Pensar com objetividade. Pensar com a razão. E isso é o que a doutrina fala, não é? Sobre fé raciocinada. Olha como a doutrina dos espíritos, ela é avançada. Kardec falava isso, os espíritos falavam isso. É preciso ter a fé raciocinada. Vamos dar uma lidinha agora, desculpem o barulho, gente. Porque aqui na beira de rua já... Vamos continuar aqui. Pergunta número 5. Que dedução se pode... Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão metafísica? Sobre as provas metafísicas? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, tá, gente? Não é para ficar só calado, não. Eu gosto da troca. Questão número 5. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo? Em alguns livros vocês vão encontrar a palavra intuitivo,
em outras íntimo, né? Então você pode ser instintivo, intuitivo, íntimo, que todos os homens trazem em si da existência de Deus. Que aí vem a resposta dos espíritos. Mas antes da resposta dos espíritos, vamos tratar aqui dessa questão do intuitivo. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do intuitivo. Agora, antes nós tínhamos falado das provas metafísicas, mas da questão número 5 até 9, a gente vai falar das provas morais. Vamos definir um pouquinho o que é intuição. A intuição é de forma muito rápida, tá, gente? Não vamos aprofundar. É uma elaboração interna. Algo que eu trago em mim. Conhecimentos não cognitivos, tá? Conhecimentos que eu já possuía e que são estimulados por uma circunstância, seja física ou mental. Esse conhecimento está no meu conjunto de existências, está no meu inconsciente, é a minha memória inconsciente, a minha memória ancestral ou subliminar. Isso é uma intuição. Por isso que ele diz aqui, ó, que dedução se pode tirar do sentimento instintivo, intuitivo, íntimo, que todos os homens trazem em si da existência de Deus. Então, ele está dizendo que todos nós temos no nosso inconsciente esse conhecimento que vem da nossa memória ancestral, memória inconsciente. Essa memória que eu já possuía, não foi uma coisa que eu conheci aqui. Um conhecimento que me foi dado aqui. O espírito já traz isso com ele. Essa intuição. E eles respondem: a de que Deus existe. Pois, de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Lembra? E no princípio, Deus criou o céu e a terra. A criação se confunde com a eternidade. Lembra que falamos isso? A criação se... Deus está sempre criando. E aí ele diz aqui, a resposta dos espíritos. É ainda uma consequência do princípio. A criação se confunde com a eternidade. Deus está criando sempre. Desde quando? Antes do princípio. Ele já criava. Então, quando ele diz é uma consequência do princípio, é porque nós temos essa memória ancestral. Trazemos essa memória ancestral em forma de intuição da existência de Deus, que muitas pessoas vão chamar de argumento ontológico. Isso é conversa para outro momento. Então, esse conhecimento, que, como ele disse aqui, é uma consequência, é ainda uma consequência do princípio, porque a criação se confunde com a eternidade, está no meu conjunto de existências, está no meu inconsciente, na minha memória inconsciente, memória ancestral ou subliminar. O fato de eu me intuir da existência de Deus já é uma prova de que Deus existe. Percebeu? O fato de eu me intuir, de ter essa memória ancestral, já é uma prova que Deus existe. Intuição é o sussurro de sua alma. Apure o ouvido. Então, a intuição é o sussurro da alma, da memória inconsciente. E aí, aqui, a gente vai fazer uma explicação também do que é inspiração, para que a gente possa conhecer bem as duas coisas.
Inspiração é algo que nos é sugerido. Vem de fora para dentro. Alguém me inspirou. Os espíritos nos inspiram. Então tem gente que diz assim, o espírito me intuiu. Não! Espírito não intui. Eu me intuo. Os espíritos me inspiram. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Então é diferente intuição de inspiração, e a gente mistura tudo. A gente mistura. Cara, a gente mistura mesmo. A gente bota tudo no mesmo saco. Tudo no mesmo saco. Então a gente tem que lembrar da memória ancestral. Que, como disse aqui na resposta número 5, é ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Porque a criação se mistura com a eternidade. Tá? Então, antes do princípio, Deus já criava, e aí a gente... aí vai entrar, começa a filosofar, a gente até enlouquece, né? Então, os espíritos nos inspiram, porque a inspiração é sugerida. Agora, vamos na questão número 6. O sentimento íntimo, esse sentimento intuitivo que temos da existência de Deus, não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Então ele vem dizer assim, opa, mas pode ser que isso não seja assim. Pode ser que as ideias sejam adquiridas. E os espíritos respondem, se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens? Gente, quando eles falam selvagens, tá? São os silvícolas, né? Podemos dizer aí, nós estamos reparando que esse texto é de 1857. Então, é um termo eurocêntrico. É uma época que a Europa era o centro do mundo, era o berço da, entre aspas, civilização. O que não fosse, o que fugisse aquela ótica era selvagem, era inferior. Então, esse termo selvagem, a gente tem que entender. Lembra quando nós falamos aqui sobre não podemos olhar o passado com os olhos de hoje? Nós falamos sobre isso, né? Então, nós temos que compreender o contexto em que a expressão foi colocada. Então, quando ele usa nos vossos selvagens, é um termo eurocêntrico, tá? Essa visão que eles tinham naquela época, que o indígena, ele não vivia numa sociedade, que não havia uma sociedade. Essa é a ideia. Né? Que índio era tudo igual. Todo mundo era tudo igual. Uma cultura só, uma língua só. Era tudo índio. E a gente sabe que não é nada disso, né? Não é nada disso. Isso a gente vai estudar depois lá no livro, se eu não me engano, no nosso lado a gente vai falar um pouco sobre isso. Então não existe essas coisas. Mas era assim que eles tratavam, né? Então ele disse, se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? E aqui a notinha. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal. Porque o ensino de Deus está universalizado. E não existiria, senão, os que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas, né? Então, como nós já falamos aqui da Teodiceia, esse sentimento da existência de um ser supremo, a Teodiceia chama isso de consentimento universal. Ele já está presente no homem. Mas aí porque ele pergunta, será que essa ideia de Deus as pessoas não têm porque aprenderam na escola? É mais ou menos isso que ele quer dizer. Aí ele fala, e como existem outros grupos de humanos, né, que têm essa ideia? E de onde eles tiraram essa ideia? Né? Então não era para eles terem, e nós sabemos que tem. Então a Teodiceia, que é essa parte da metafísica,
que trata de Deus, de sua existência e seus atributos, chama essa intuição presente em todos os espíritos da existência de um ser supremo, que nós chamamos Deus, de conhecimento natural universal. Esse é o conhecimento que todos nós temos, que as tribos, né, indígenas, existem vários tipos de tribos, cada uma com uma cultura diferente, cada uma com uma língua diferente, com uma forma de ver o mundo de forma diferente, eles também trazem essa consciência, essa ideia de um ser supremo, como nós, entre aspas, os ditos civilizados, também temos. De onde vem isso? De onde vem isso? Desse conhecimento natural universal, dessa intuição de Deus. Então, vamos ver agora a questão número 7. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Kardec vai começando, né? Ele vai perguntando, ele vai querendo se aprofundar, ele vai querendo esmiuçar. E eles respondem, mas então, qual seria a causa dessas propriedades? Se a causa primária ele diz aqui, pode-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas, quer dizer, ele quer dizer, se nas propriedades íntimas da matéria eu posso achar Deus. É isso que ele está perguntando. Aí ele pergunta, então qual seria a causa dessas propriedades íntimas? É indispensável sempre uma causa primeira, uma causa primária. E Kardec coloca nota, atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa. Fazer aquela substituição, lembra que nós falamos? Porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. E na questão 8, que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, tal do acaso, ou por outra, ao acaso? E eles dizem, outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? Alguém pode contar com o acaso? Não, né? E demais que o acaso é nada. E tem uma notinha de Kardec. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia o mecanismo do universo que Newton, lembra que ele falou do mecanicismo natural? A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados. E por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Então, vamos dar uma destrinchada aí nessa questão número 7 e número 8. Tudo na natureza é perfeito, nós sabemos. Tudo foi criado de forma exata. Não existe o acaso na criação. Acaso é jogar os dados para cima, certo? Por exemplo, vamos analisar o nosso sistema solar. Os movimentos de rotação e translação da Terra são perfeitos. Tudo foi planejado e executado por uma inteligência sublime, incontestável. Aí, vamos trazer agora para nós, porque aí começa a questão, muitas vezes nós queremos falar sobre o acaso. Na nossa vida, quando o homem tem uma impossibilidade orgânica, ele reencarna como uma questão física, isso não ocorre por uma falha divina ou pelo acaso, e sim por uma necessidade reencarnatória. Não somos seres materiais, e sim espirituais. O espírito não é surdo, não é mudo, não é cego. Mas se estamos encarnados, nosso corpo físico pode apresentar alterações por necessidades reeducativas do espírito. Não são defeitos, castigo divino ou acaso. O acaso
ele não tem um propósito. E na natureza, tudo tem uma razão de ser. Por isso que na notinha de Kardec, ele diz assim, atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego. Por que ele é cego? Porque ele não tem um propósito. Ele não tem um objetivo, ele não tem uma razão de ser, é jogar os dados para cima. O que cair, caiu. E não é assim em a natureza. Na natureza, tudo tem uma razão de ser. Lembra quando nós estamos estudando o Evangelho do Senhor? E a gente, quando Jesus diz, né, em verdade vos digo, tudo que Jesus diz tem um propósito. Da boca do mestre não sai bobagem. Tudo tem uma razão de ser. Às vezes a pessoa pega um versículo e diz, uma bobagem, Jesus disse isso aqui. É uma frase de 3 palavras. Aí parece que ele disse isso ao acaso. Mas quando você começa a analisar, você faz textos e textos daquela frase de 3 palavras. Você diz, meu Deus, tudo tem um propósito. E na natureza, tudo tem uma razão de ser. Por isso que Kardec diz, o acaso é cego. Ele não tem um propósito. Né? E na criação, tudo tem propósito. Então, aqueles que dizem que o universo nasceu de uma combinação ao acaso, eles estão falando uma grande besteira. Porque tudo na natureza, tudo na criação tem um propósito. Eu, muitas vezes, brincando, digo assim, meu Deus, para que o Senhor criou as cobras? Elas não prestam para nada, a não ser matar, assustar a gente, que é um bicho terrível. Que propósito tem a cobra? Ela tem um propósito. Eu posso até não conhecer, como outros insetos desagradáveis, mas tudo tem um propósito. Porque na natureza, tudo tem uma razão de ser. Por isso o acaso é cego. Deu para entender por que Kardec disse que o acaso é cego? Então, nós não podemos dizer que tudo que acontece é por falha de Deus, pelo acaso. Ele fechou o olho e criou. Não. Tudo na natureza tem um propósito. Agora vamos ver a questão número 9. Em que é que, na causa primária, causa primeira, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Os espíritos respondem. Tendes o provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. Vede a obra e procurai o autor. Prova metafísica. O orgulho é que gera incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. E Kardec comenta essa questão. O poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade. Qualquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria, essa inteligência humana, tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto, quer dizer, o ser inteligente, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Nós chamamos de Deus, os indígenas de Tupã, os hebreus chamavam de Yahvé, e assim vai. Entendeu? Então, aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja lá o nome que lhe dê. Tudo tem causa. Tudo tem efeito.
tudo tem propósito. É o que ele quer dizer nessa questão número 9. A causa explica a consequência, que é o efeito. Mas a consequência tem um propósito. Qual é o propósito da consequência? Do efeito? Acordar, aclarar, para redirecionar caminhos. Por isso, o acaso não existe. Tudo tem um objetivo. Se o espírito atingir o propósito, o que acontece? Nova causa, novo efeito, novo propósito. E assim caminha a humanidade. Não é? Então a causa explica a consequência. Mas tudo tem um propósito, que é acordar, aclarar para redirecionar os caminhos. E quando o espírito atinge o propósito, nova causa, novo efeito. Né? Então essas primeiras 9 perguntas são maravilhosas, né? São maravilhosas. Quando a gente começa a ler as perguntas e a gente começa a destrinchar as perguntas, porque muitas vezes a gente vinha lendo as perguntas sem fazer uma análise mais profunda delas. A gente lia a pergunta, aí depois a gente passava para a resposta, mas grande parte, né, a gente pode dizer assim, do mistério já está na pergunta. Quando a gente começa a decifrar a pergunta, a gente já está um passo da resposta. Daí é importante a gente mergulhar bem. Não é ler simplesmente a pergunta, mas a gente destrinchar a pergunta. Tá? Porque destrinchando a pergunta, a resposta fica mais clara. Fica um pouquinho lento o trabalho, né? Tem gente que já gostaria de estar na resposta 100, na pergunta 100, e nós paramos na 9, que a próxima reunião vai ser os atributos da divindade. Mas a gente vai assim, e a gente vai utilizando outras perguntas à frente, que vão nos ajudando a entender as primeiras perguntas. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? É assim, é muito conceito na cabeça da gente, né? É muito conceito. É ótimo, eu acho ótimo. É filosofia, né? Isso é filosofia pura. Mas é muito bom esse mergulho, porque a gente tem essa prática de passar batido, né? E tem muita coisa, né? Como surgiu muita coisa, como você colocou muita coisa aí para a gente pensar a respeito, né? E é interessante é que quando a gente vai mergulhando e destrinchando, a gente descobre uma coisa, que a gente já tem esse conhecimento. Isso, a gente pensa assim, mas eu sei disso. Quando você falou da intuição, e quando aqueles que negam Deus, eles estão negando eles próprios. Eles estão negando eles próprios. Porque se essa intuição, todos nós já temos na criação, você negar Deus é você negar a si próprio. Exatamente. Você porque o Alberto colocou. Como ele falou, a criação se mistura com a eternidade. Não tem como. A criação se mistura com a eternidade. Isso. Né? Porque quando ele diz, no princípio Deus criou o céu e a terra, então ele já existia antes do princípio. Então, quando o Moisés coloca isso, no princípio Deus criou a terra, ele mostra ali que Deus já existia antes do que Moisés considera princípio, que foi a criação do céu e depois da terra, que ele criou em 6 dias. Ele já existia. E como ele já existia antes, e como Deus está criando, as criaturas já vinham sendo criadas. Então, a criatura se mistura na eternidade. Por isso que nós somos imortais. Porque a nossa imortalidade nós pegamos da eternidade do Senhor. E aí a gente vai começando a entender, eu já sabia disso. A gente vai destrinchando e compreendendo melhor as coisas. Tudo bem? Então nós vamos encerrar aqui o nosso estudo. É para deixar mesmo
essa coisa. Eu tinha um professor de filosofia. Fundir a cuca, é para fundir a cuca, né? Como se diz. Eu tinha um professor de filosofia que já até desencarnou, mas que eu adorava. Ele dizia assim: eu vou parar por aqui porque eu estou enlouquecendo e vocês estão enlouquecendo comigo. Então, filosofia é isso, né? Então, nós vamos parar aqui o nosso estudo. Daqui a uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, nós voltamos para o estudo do livro Memórias de um Suicida. E hoje nós teremos a nossa palestra que vai falar sobre um texto de Francisco de Assis. Ele trata da imitação do Cristo. Muito interessante, tá? Então, vamos dar a nossa paradinha aqui de 10 minutinhos e daqui a pouco a gente volta. Vamos esfriar um pouquinho a cabeça.